Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um Real Time 1 Entrevista. Hoje nós recebemos um engenheiro ambiental especialista em metrologia legal. Foi presidente do IPEM aqui no nosso estado desde 2011 e neste ano foi nomeado pelo presidente Lula para a presidência do Instituto Nacional de Metrologia. O Real Time 1 Entrevista recebe Márcio André e desde já eu lhe agradeço. Muito obrigado mesmo por falar conosco. E eu já lhe pergunto, no próximo dia 4 o senhor faz 100 dias no cargo e deve ter aí um balanço das principais ações, né? O que o senhor pode adiantar para nós? Obrigado. Muito obrigado, meu amigo Gerson, pelo convite. Inicialmente, quero cumprimentar toda a sua audiência do programa Real Time 1 e dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de participar do seu programa. É um momento ímpar, é uma oportunidade para falar das nossas ações, dos nossos projetos, dos nossos programas, que inicialmente começaram pelo Amazonas e hoje nós estamos imprimindo em todo o Brasil. A gente pode tentar ter alguma conexão com essas ações que o senhor já tomou nesses 100 dias? Sim. Gerson, eu fui durante algum tempo, 14 anos, presidente do IPEM aí no Amazonas, que é uma delegacia do Inmetro. Então, o Inmetro, ele regulamenta, normatiza e delega para os estados a competência para realizar a fiscalização. O controle, a vigilância de mercado. São os IPEs no Brasil que visitam os postos de combustíveis, que fiscalizam os taxímetros, as balanças, os aparelhos de pressão arterial na área de saúde, tudo sobre a coordenação e a supervisão do Inmetro. Então, nós, no dia 4, iremos anunciar os avanços e as entregas dos nossos 100 dias de gestão, e, dentre eles, podemos citar alguns. O que nós precisávamos era fazer um grande diagnóstico no país do nível de fraude e de irregularidade. Nos últimos anos, o sistema Inmetro em todo o Brasil reduziu muito. A cobertura caiu para 48% no Brasil. Isso significa ausência de vigilância de mercado. Isso é como, Gerson, tirar o porteiro do prédio. Quando você reduz a fiscalização, reduz o controle, você cria um ambiente perfeito para as irregularidades, para a concorrência desleal e para as fraudes. Nós precisávamos conhecer esse indicador. Fizemos um programa chamado Plano Nacional de Vigilância de Mercado. O objetivo era, de forma sistêmica, em todo o país, as equipes dos IPEs do Brasil fiscalizar os produtos de forma específica. Selecionamos 11 produtos com maior alcance no dia a dia da sociedade. Então, como balanças, capacetes, preservativos, material elétrico. Então, nós selecionamos esses produtos que têm uma ligação direta com a vida da população. E os números são impressionantes. Nós encontramos e fizemos por região. Você tem uma ideia, em Alagoas nós encontramos 69% de balanças reprovadas em uso. Isso significa que o consumidor está pagando por 1 quilo, a balança indica 1 quilo, mas ele está levando um valor, um peso muito menor. Seja no peixe, na carne, nos produtos da cesta básica. Também encontramos um indicador de irregularidade muito grande nos postos de combustível. O consumidor paga o valor, por exemplo, 20 litros, e nos estágios e nas perícias de todo o Brasil, o número, a quantidade chegava a menor. Então, isso é um problema em
todo o Brasil. Nós já iniciamos um plano de ação. Aqui em Brasília, por exemplo, os postos de gasolina não eram fiscalizados desde 2018. Ora, sem nenhum controle, fizemos uma ação forte e trouxemos equipes de outros estados, como da Bahia, do Mato Grosso do Sul, para reforçar a fiscalização em Brasília, e já fechamos mais de 5 postos de combustíveis que estavam praticando fraude direta ao consumidor. Então, o nosso trabalho é manter uma concorrência justa. Então, além do Plano Nacional de Vigilância de Mercado, nós também realizamos um outro programa, que foi o diálogo com o setor produtivo. Tem muita gente que acha que o Inmetro só trabalha nessa área de fiscalização, mas a determinação do presidente Lula e do vice-presidente, do ministro Geraldo Alckmin, é que o Inmetro passa a ser uma assistência técnica, uma consultoria, um apoio ao desenvolvimento na indústria nacional. Então, pensando nisso e cumprindo essas orientações, nós convidamos 80% do setor produtivo para um diálogo. A nossa intenção era conhecer os principais problemas, conversar com os segmentos, o que o Inmetro pode fazer para melhorar o seu ambiente de negócio, o que o Inmetro pode fazer para você voltar a contratar, para você colocar uma outra linha de produção. E recebemos instituições e associações que representam, inclusive, as nossas indústrias da Zona Franca de Manaus. Recebemos associações do Polo de Duas Rosas, associações que representam a linha branca, que representam componentes. A indústria deve seguir todo um regramento definido pelo Inmetro. E o que nós precisamos é desburocratizar, desregulamentar, mas com todo o controle e a cobertura. Porque quando você flexibiliza muito e tira a fiscalização, você passa a ter um mercado e uma concorrência desleal. E o que nós identificamos que, em vários segmentos, os maiores pleitos eram revisão nas legislações, nas portarias, nas normas. Então, parte documental, regras que estavam, em vez de melhorar, criando problema para o desenvolvimento da indústria do Brasil. Por isso, nós lançamos uma revisão do marco regulatório do Inmetro. Nós segregamos 200 portarias, 200 documentos que definem as regras da indústria nacional e fizemos uma revisão considerando os diálogos que nós obtivemos nas reuniões. E os novos regulamentos começaram a ser publicados, exatamente para facilitar e para que a indústria nacional possa ainda ser muito mais competitiva. Isso é coisa de efeito imediato? Imediato. Hoje, os regulamentos que foram revisados já encontram-se em consulta pública e o próximo passo é a publicação. O que nós queremos é facilitar para que a indústria possa desenvolver ainda mais tecnologia e perceba que o Estado brasileiro, que o Inmetro que regula as atividades, não é aquele órgão de fiscalização que vai inviabilizar a atividade econômica. Muito pelo contrário, é um braço do governo que vai apoiar, que vai dar uma sustentação técnica. Claro que práticas abusivas e recorrentes, aí sim, utilizamos os requisitos previstos na legislação. Mas, meu amigo... Presidente, me permita, só para seguir nesse assunto aí, porque eu acompanhei muitas blitz realizadas pelo seu trabalho aqui na frente do IPEM, e ainda ontem teve uma blitz aqui em Manaus novamente, e vários, 32 produtos pegos com peso fora da regulamentação, produtos sem ter explícito no rótulo que ele continha dentro, tudo isso a propósito das festas juninas que vivenciamos nessa atual quadra, né?
Você sente, do tempo que o senhor passou no IPEM, agora que está em Brasília, uma melhora na conscientização do industrial em respeitar essas coisas? Peso, adequação da embalagem, todas essas regulamentações que estão aí, certamente, nesses 200 portarias. Sim, sim. Por isso que, mais uma vez, nós agradecemos o convite, porque nesta entrevista nós estamos formando multiplicadores. Nós estamos transformando os consumidores em verdadeiros fiscais. Por isso que nós fazemos questão de passar as informações com uma linguagem simples. Porque o que o Inmetro propaga neste momento é que a vigilância de mercado, ou seja, a fiscalização, ela voltou e ela voltou forte. Então, aquele empresário ou aquela indústria que eventualmente esteja praticando alguma irregularidade, e às vezes é falta de informação. Por isso que a determinação é que nós não realizamos a multa no primeiro momento, porque nós queremos acreditar que estava faltando era orientação. Ainda mais falando da nossa região, da região norte, da região nordeste, onde, em função das distâncias, a informação fica prejudicada. Então, a nossa determinação é que as multas aconteçam no segundo momento, após aquele empresário ter recebido todas as orientações. Então, esse conjunto que envolve os dois atores, tanto o empresário, a indústria, quanto os consumidores que recebem essas informações, eles passam a ser nossos aliados e nossos parceiros nessa relação. Porque quando você tem o conhecimento, você vai abastecer o seu carro e verifica que o ponteiro não mexeu. Quantas e quantas vezes isso aconteceu no nosso dia a dia? Você coloca lá e vamos fazer... Aqui é comum. Vamos colocar uma linguagem bem simples, né? Para a audiência compreender que não precisa ser um técnico especialista. Já aconteceu. Você sempre abastece num posto próximo da sua casa. Então, se você está habituado a colocar R$50, por exemplo, você sabe mais ou menos onde o ponteiro vai chegar. E, eventualmente, você abastece em outro posto, por algum motivo, e coloca os mesmos R$50, e aquele ponteiro não sobe, não chega lá naquela posição. Você sai daquele posto chateado, sabendo que você foi lesado, e às vezes desconhece que o governo brasileiro, que o governo federal e os estados, por meio de todos os IPEMs, possuem uma estrutura pronta para combater esse tipo de irregularidade. E que você mesmo, ao abastecer, pode identificar. E aproveito, já que estamos nesse tema, para passar essas dicas de forma bem simples. Então, a nossa orientação é que o consumidor... Eu sei que existe a correria do dia a dia e as pessoas nem olham para a bomba na hora de abastecer. Chega com o frentista e fala, olha, coloque R$100, e nem olha para a bomba. O que nós pedimos é que façam esse movimento. É muito rápido, é muito simples. Ao abastecer, primeiro, olhe para a bomba e veja se a bomba está zeradinha, se o painel lá está partindo do zero, se já não existe um abastecimento anterior e, por algum motivo, será continuado no seu veículo. Então, você primeiro olha para a bomba, viu que ela está toda zeradinha, e aí o frentista começou a abastecer. Verifica se lá na bomba existe aquela marca do Inmetro, aquele I do Inmetro, bastante conhecido. Nós fiscalizamos todos os postos, e lá existe o período. Por exemplo, nós estamos em 2023. Então, o consumidor, de forma bem simples, pediu para abastecer, olhou, a bomba está zerada, tem a marca do Inmetro e está com a validade até 2024, opa, o IPEM passou aqui e já testou. E mesmo assim, caso aconteça algum problema no abastecimento, precisa chamar o chefe de pista ou o frentista e imediatamente solicitar uma aferição. Essa aferição é muito simples, Existe um equipamento, um aferidor, e tem uma marcação no ponto zero. O consumidor vai pedir para colocar 20 litros, ele só precisa enxergar que aquele volume vai chegar no ponto zero.
Se chegou no ponto zero, tá ok, é bom. Se não chegou no ponto zero, você, consumidor, acabou de flagrar uma fraude e uma irregularidade. Entrar em contato com os IPENs, né, e pedir para ser ressarcido imediatamente, pedir a nota fiscal, caso haja resistência, chame a polícia imediatamente. Então, são situações simples que permitem o próprio consumidor identificar. Presidente, tem uma outra área da metrologia, digamos assim, que, por conta do cenário econômico que vivemos nos últimos anos, ela acabou trazendo dúvidas para o consumidor. É aquele produto que costumeiramente tinha um peso, tinha uma metragem, tinha uma extensão, e a indústria transformou para menos esse peso, essa metragem, essa extensão, mas continuou cobrando o mesmo preço. O exemplo mais eloquente que temos aqui para ajudar o nosso consumidor é o do papel higiênico, que tradicionalmente era vendido em pacotes de 40 metros. Pô, de uma hora para outra, só encontramos papel higiênico com 30 metros, né? Isso tudo é legal, o consumidor está resguardado aí para reclamar. Isso é uma mudança de cenário que, numa economia capitalista, é normal? Então, na última semana, nós fiscalizamos, dentro desse programa do Plano Nacional, nós fiscalizamos os produtos pré-medidos. O que significa isso? Significa que é todo produto que você chega no supermercado e já está lá na embalagem peso. Você não acompanhou. Feijão, 1 quilo. Você não acompanhou se ali tinha 1 quilo. Você está acreditando na informação que está na embalagem. E assim acontece com papel higiênico, e assim acontece com vários produtos da cesta básica. Então, o que nós realizamos? A coleta e os testes, para saber se o que tem na embalagem de informação realmente existe. Quando você identifica produtos pré-medidos com padrões diferentes, hoje existe uma regulamentação no país que o fabricante, se quiser diminuir, é uma legislação do IMET, se ele quiser diminuir o tamanho do seu produto, por exemplo, ele vendia um papel higiênico a 40 metros. E, por uma pesquisa de mercado, percebeu que existe um alcance maior se ele diminuir a quantidade, o tamanho, colocar para 30 metros. Então, ele solicita esse estudo do IMET, mas, imediatamente, a recomendação primeiro, entregar os 30 metros. Porque o que nós encontramos, quase 28% de irregularidade, é que pedia para reduzir para 30, cobrava 30, mas entregava 22. Então, não está cumprindo com a legislação. Então, a orientação que nós passamos para o consumidor, o que o IMET autoriza? Autoriza números fechados. Por exemplo, 500 gramas, 600 gramas, 1 quilo, 700 gramas. Não existe padronização fracionada. Por exemplo, você tinha lá o papel higiênico de 40 metros, e aí encontra no comércio o papel higiênico de 31,7. Isso em metro não autoriza. Então, quando você perceber que reduziu a embalagem, primeiro verifica se o peso líquido, que é exatamente a quantidade que existe naquela embalagem, se está padronizado. Está nas casas decimais, correto. Não está fracionado. Bom, a partir daí, se tratando de cesta básica, é muito simples. O que a gente ouve no dia a dia? A pessoa compra lá 1 quilo de feijão ou 1 quilo de farinha e olha, isso aqui está muito leve. Aqui não tem 1 quilo. E no Amazonas nós trabalhamos muito em relação a isso, porque, meu amigo, 1 quilo de farinha ou de feijão, em Manaus era 1 quilo. Mas em São Gabriel da Cachoeira era 600 gramas. Ou seja, tinha aquela cobrança de litro, né? Pois é. Ainda era correta. Exatamente. E o que nós identificamos? Achando que não tinha fiscalização no interior, preparavam lotes para encaminhar para o interior.
Então, as mesmas marcas sendo aprovadas na capital, mas reprovadas no interior. E aí, no Amazonas, nós inauguramos uma embarcação que exatamente são todos os laboratórios que fiscalizam os municípios na contramão disso. E o que nós orientamos é, caso haja dúvida, ele pode diminuir o valor, pode diminuir o tamanho, mas isso tem que estar muito claro na embalagem e, em caso de dúvida, denunciar ao IPEM. Nós sempre trabalhamos muito em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, aqui o INMET, e os IPEMs com o PROCON estadual, com os PROCONs que existem no Brasil. Então, também se flagrar, diminuiu o tamanho, mas não baixou o preço, nós temos que também acionar o PROCON, porque existe uma fraude. Você está pagando o mesmo valor e está levando uma quantidade muito menor. Senhor André, muito obrigado mesmo por ter nos atendido. Espero que você tenha um grande trabalho aí em Brasília, como foi aqui no IPEM, no tempo que você estava por aqui. Olha, mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade, né? Mais uma vez, ressaltamos a importância de passar essas informações. Nós vamos iniciar um grande programa na região amazônica, que é o Selo Amazônico. Nós vamos ter oportunidade para falar sobre isso. Produtos que estão expostos em feiras internacionais com a marca Amazônia, que está vendendo bastante. Depois nós vamos verificar, não tem nenhum insumo da Amazônia. Então, nós precisamos agregar valor no produto que é comercializado, que é fabricado, toda a sua cadeia, desde o interior do estado até a prateleira. Esses produtos serão certificados pelo Inmetro e esses produtos agregarão valores, porque serão muito mais competitivos com uma marca de qualidade reconhecida pelo Inmetro. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Eu pedi para ficar só mais um minutinho aqui conosco. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado. Se gostou dessa entrevista, curta. Se gostou mais ainda, curta, compartilhe, comente, leve para os seus amigos, coloque no seu grupo de WhatsApp, porque essa é a nossa intenção, levar informações, como bem disse o presidente Márcio André. A informação é a chave para você consumir adequadamente. E olha, não esquece de assinar o nosso canal no YouTube, Real Time 1 Play. E até uma próxima oportunidade.